sequência, então, a nossa revista. Eu vou pedir para aquele que está sem a revista para levantar a mão, por favor, que o nosso diácono Rafael vai entregar a folha com um xerox da revista que nós estamos usando. Hoje nós estamos continuando, nós vamos estar na lição de número 4 da nossa revista, a manutenção da terra. Mas antes de nós começarmos, irmãos, vamos fazer uma oração de início da nossa escola dominical. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui e de ouvirmos a palavra do Senhor, de aprender mais de Ti, ó Pai. Abra os nossos corações para a Tua palavra, Senhor, e nos dê entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Ô Rafael, se for possível, você só pode trazer um pouco d'água para mim, por favor? Então, irmãos, como de costume, eu vou trazer uma breve revisão da nossa lição até aqui. Então, na nossa primeira lição, vem aí herança e descanso. Nós vimos que Deus estava santificando o seu povo para o povo poder possuir a terra prometida. O povo então herdaria, o povo que herdaria a terra prometida seria os descendentes do povo que saiu do Egito, que cometeram diversos pecados durante a caminhada dos 40 anos, em que Deus falou que nenhum deles entraria na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, que foram os que entraram na terra prometida, que eram da geração de que estava no Egito. Na nossa segunda lição, a conquista de Canaã, nós vimos então o povo conquistando a Canaã. E nós vimos também a importância da obediência, porque nós vimos que quando o povo obedeceu a Deus na conquista, eles conseguiram as vitórias. Quando Deus mandava eles guerrearem, conquistar algum povo, eles conquistaram. E quando eles fizeram isso por conta própria, eles não conquistaram e foram derrotados. Na nossa última lição, a divisão da terra, nós vimos que a terra ia ser dividida conforme Deus mandasse que ela seria dividida. Porque o dono da terra é Deus. Deus estava dando a terra ao povo. E ela seria dividida conforme Deus mandasse. Então nós chegamos na nossa lição de hoje, a manutenção da terra. Essa lição de hoje nós vamos ver que o povo de Israel já não conquistava a terra há algum tempo. Eles já tinham feito a conquista de Canaã e a paz então se estabeleceu. Não havia guerras e teve a paz. E aparentemente tudo estava no devido lugar. Porém, a lembrança da aliança e o relato da relação, a construção do altar junto ao Jordão, coisas que nós veremos mais na lição, elas demonstram que a terra é apenas o começo. Que a possessão da terra que Deus deu ao povo era apenas o começo. E assim como o povo, que era para o povo, a terra era apenas o começo, a nossa vida aqui nós também é apenas o começo, irmãos. A vida cristã, ela é uma jornada permanente e eterna de dedicação a Deus. De modo que todo comodismo nessa vida é uma forma de desvio nessa jornada. É um desvio a pregação que afirma que a vida cômoda ou autoconfiante, ou mesmo que se limite às questões desse mundo. Obrigado, Sandro. Desculpem, irmãos. Então, é um desvio a pregação que afirma que uma vida cômoda ou autoconfiante, ou mesmo uma vida que limita apenas a questões desse mundo e não condiz aquele que ouve a palavra à realidade do outro mundo. Ou mesmo achar que as coisas desse mundo por si só está tudo bem. E aí eu convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, para a gente entender que esse comodismo não é bom para nós. Convido os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 19. Pois o próprio apóstolo Paulo ele nos diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, a nossa vida aqui é uma jornada.
é uma jornada de dedicação a Deus. E essa lição vai nos mostrar um pouco mais disso. Então, para nós entrarmos na nossa lição de hoje, vou convidar os irmãos a abrirem em Josué capítulo 24, que é o nosso texto base. Nós leremos do verso 1 ao verso 28. Josué capítulo 24, do verso 1 ao verso 28. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Sier. Porém, Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais em carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E, clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, quando os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e das olivas que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não,
antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, serás testemunhas contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Nós podemos trabalhar com esse texto com uma divisão. Nós temos a primeira parte, do verso 1 ao 13, que nós vemos Josué recordando a história do povo de Deus, desde Abraão até o momento que ele estava. Então nós vemos Deus falando do pai de Abraão, que era um adorador de ídolos, mas Deus escolheu Abraão. Nós vemos isso no verso 3. Eu, porém, tomei Abraão. Mas ele saiu de uma terra de ídolos que serviam a outros deuses. Nós vemos Deus trabalhando durante todo o período da história dos israelitas até ali. Nós vemos Josué lembrando como Deus feriu o Egito, tirou o povo do Egito, e quando o povo estava sendo perseguido, Deus fechou o mar que consumiu os egípcios que estavam perseguindo eles. Então nós vemos essa relembrança desse momento. Josué mostra o que aconteceu com o povo até aquele momento, foi graça de Deus. Se nós olharmos no verso 13, nós vemos, olha o que Josué fala: dei-vos a terra que não trabalhastes, em cidades que não edificastes, e habitais nelas. Então, o Senhor, a graça de Deus, deu cidades que já estavam construídas para o povo habitar. Comei das vinhas e das olivas que não plantastes. Então, até a plantação que o povo usufruía ali naquela cidade tinha sido graça de Deus. Foi Deus que destruiu os inimigos de Israel para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, Josué está mostrando nesse texto, irmãos, que todo momento foi Deus quem estava à frente do povo. Não foi por méritos do povo, mas sim pela vontade de Deus. E aí na segunda metade do texto nós vemos então a reafirmação da aliança. Então, da mesma forma que Moisés fez essa reafirmação em Deuteronômio antes de morrer, Josué faz isso também. E ele usa a história dos feitos de Deus, ele faz essa lembrança do que Deus já havia feito para o povo até aquele momento e usa isso como base para reafirmar o povo de Israel. E nós vemos o povo de Israel reafirmando: nós serviremos ao Senhor. E eles ainda se põem como testemunhas contra eles mesmos, caso eles se desviem da palavra do Senhor. Então, vamos ver o que o texto da nossa lição nos diz na parte de introdução. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Você deve ter sonhado na infância em conquistar coisas, posições e lugares e fazer coisas que não podiam. Parecia tudo muito simples, até que você cresceu e percebeu que precisava lutar, e quando lutou e conquistou, percebeu que precisava continuar lutando para poder manter a conquista. Ao conquistar o sonho do primeiro emprego, casa própria ou um carro, vemos que é só o começo. Precisamos trabalhar bem para manter o emprego, pagar os impostos da casa e do carro, fazer manutenção e manter a limpeza. A conquista em si não traz descanso, ainda que tenha benefícios. Veremos hoje que assim é em relação à terra que o Senhor deu a Israel. Canaã estava praticamente toda conquistada, porém isso era apenas o começo. Em suas instruções finais de confirmação da aliança com o povo, Josué lembra o modo como o povo poderá manter a terra que recebeu por herança. Imaginemos, irmãos, um carro. Imaginamos que desde pequeno, desde muito novo, você deseja ter um carro. E o carro em si é uma coisa muito boa. Você pode ir a vários lugares,
Você pode sair e ir a hora que você quiser. Você não está preso a um horário de ônibus. O carro traz uma praticidade para a vida da gente que é muito boa. E isso é muito bom. Porém, quando você compra o seu carro, ele tem alguns custos, como os impostos que você tem que pagar do seu carro, os juros, caso você tenha feito algum tipo de financiamento, combustível, manutenção, limpeza, garagem, vários outros gastos que aparecem devido ao carro. Mas por que eu estou falando do carro? Porque apesar da bênção do carro na sua vida, porque se você conquistou o carro é uma bênção de Deus na sua vida, ele vai te trazer responsabilidades em relação a isso. Então, apesar da bênção, a bênção te traz responsabilidades. Então, a posse, ela é apenas o início. E da mesma maneira, era para o povo de Israel. Então, aqui eu usei o exemplo do carro, mas da mesma maneira era a terra para Israel. Ela era apenas o início. A posse da terra traria responsabilidades para o povo de Israel, em relação que eles tinham. A obediência e a manutenção da terra eram as responsabilidades que a terra trazia. A obediência a Deus. Como nós vimos na nossa última lição, Josué estava por volta de 85 anos quando Deus mandou ele dividir a terra. Se nós lermos o verso 29, aqui do capítulo 24, nós vemos que ele morreu com 110 anos. Então nós vemos aí por volta de 25 anos da divisão da terra. O que nós podemos tirar da vida de Josué, irmãos, para a nossa, é que a nossa vida serve um propósito divino. Nós vemos que a etapa final da vida de Josué, ela iniciou quando Deus ordenou que ele dividisse a terra. Então ele estava com 85 anos, Deus ordenou que ele dividisse a terra. Essa era a etapa final da vida de Josué. Podemos fazer um paralelo entre Moisés e Josué. Podemos falar que Moisés foi o libertador, porque ele foi quem tirou, ele foi o líder sobre o poder de Deus, com a ajuda de Deus, foi ele que tirou o povo do Egito. E Josué nós podemos chamar de conquistador, porque com a ajuda de Deus ele estava liderando o povo para conquistar a terra prometida. A conquista, então, reservada para aquele período, ela tinha chegado ao fim. E o dividir da terra o que foi conquistado. E reafirmar a aliança que conduziu o povo até aquele ponto, até aquele último propósito. A conquista, a reafirmação da aliança era o último propósito de Josué, mas não era o último propósito do povo. O povo ainda tinha um propósito como tem hoje. E aí então nós entramos no nosso primeiro ponto, o temor a Deus. Leiamos a revista, irmãos. Diz assim: para as conquistas da vida, temos de nos dedicar em determinado caminho. Uma vez terminado esse caminho, nos leva a outro, para que as conquistas se mantenham e outras possam ser acrescentadas. Para que Israel se mantivesse na terra dada por Deus e alcançasse aqueles territórios mencionados em Josué 13, de 1 a 13, que foi a nossa última lição, primeiro teria de viver a aliança, ou seja, obedecer à lei do Senhor no que já fora dado. Como havia sido na primeira etapa da conquista, manter e aumentar a terra era uma questão de obediência. Esse ponto foi primariamente abordado a partir da perspectiva do temor ao Senhor. A palavra temei tem o sentido de medo e reverência. Não é um pavor pelo desconhecido, mas o respeito profundo por conhecer e saber o peso, isto é, a honra de quem se teme. Da mesma raiz da palavra temei está temor em Provérbios 1, 7. A sabedoria inicia no temor, da mesma forma que a boa jornada inicia na escolha do melhor caminho. Salomão prossegue o provérbio instando que o filho meu para que dê atenções ao ensino recebido, a fim de que seu caminho não se cruze com o de malfeitores e com o destino de morte que lhe está reservado. Em Deuteronômio 6, após o registro dos 10 mandamentos, a instrução ao povo era de que deveria dedicar-se integralmente ao Senhor. A terra a qual passaria a possuir deveria ser desfrutada em obediência e sob a constante lembrança de que foi Deus quem libertou o povo e o fez possuir a terra prometida,
de modo que isso deveria causar-lhes temor. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás. Deuteronômio 6,13. Esse temor fundamentado na obra divina, que revela o caráter do Criador, é o fundamento do apelo de Josué para que o povo se dedique à obediência à lei. Josué lembra o início da aliança com o chamado de Abraão entre os pagãos. Lembra os atos seguintes de Deus de modo coerente com as suas promessas. Lembra as conquistas e os povos que Deus eliminou para dar a terra a Israel. Aponta para a divisão da terra pelo lançar de sortes, mostrando que nem isso ficou na mão do povo. E por fim, exorta o povo para que não se desvie da lei, não se misture com as nações daquela terra, nem passe a servir aos seus deuses. O resultado da falta de temor seria que o Senhor inverteria a situação e entregaria Israel nas mãos dos seus inimigos, cumprindo as ameaças presentes na lei. A certeza da graça não aparta o temor. Ao contrário, o Senhor colocou a certeza da sua integridade em cumprir suas promessas. Diante disso, deveria haver temor no povo que o levasse a viver de modo íntegro e fiel. Nós vemos novamente no texto da lição a ligação de tudo com a obediência. Nas nossas últimas 3 lições, nós temos vendo a ligação das bênçãos que seriam dadas ao povo em obediência e o que aconteceria com o povo caso não houvesse obediência. O povo deveria obedecer a Deus para alcançar os territórios e ter as bênçãos que o Senhor prometeu. Mas nós vamos olhar nesse ponto por uma perspectiva diferente, a do temor. Uma das definições da palavra temor, que pode ser dada por sentimento de respeito profundo ou de reverência. Então, como o próprio texto da revista nos diz, respeito profundo por a gente conhecer e saber a honra de quem se teme. E nós vemos a honra de quem se teme na Bíblia. A Bíblia nos revela o caráter de Deus e nos mostra a honra de Deus. Então, convido os irmãos a abrirem em Provérbios. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, verso 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós podemos ver então que o temor do Senhor é um coração consciente do verdadeiro Deus, é um conhecimento do verdadeiro Deus. Temer a Deus é conhecer a Ele e a sua santidade. E nós o conhecemos através da sua palavra. E esse conhecer vai resultar em nós um coração humilde, um espírito dócil e ensinável, e vai nos afastar do pecado. Além disso, vai criar em nós uma sincera obediência a Deus e uma confiança na esperança das promessas que Deus nos faz. Então, nós devemos ter um temor, e esse temor ele vai nos levar a uma obediência a Deus. A lição também faz uma divisão no texto, como nós vimos no começo. Porém, nós podemos e devemos fazer uma conexão com Cristo. Mas por quê? Vamos abrir lá em 1 Coríntios. Convido os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 24. Diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então nós vemos nesse texto Paulo chamar Jesus de a sabedoria de Deus. Mas nós também podemos ver Jesus sendo chamado de uma outra coisa. Vamos abrir lá em Mateus 5.
Mateus capítulo 5, nós leremos o verso 17. Diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então nós vemos que Jesus foi chamado pelo apóstolo Paulo de sabedoria de Deus. E nesse texto nós vemos que Jesus veio para cumprir a lei. Ele obedeceu à lei de Moisés por completo. Então nós podemos falar que Jesus também é o cumprimento da lei. Então nós vemos que Jesus é a sabedoria de Deus, como o apóstolo Paulo nos fala. E aqui em Mateus nós vemos que ele é o cumprimento da lei. Então Jesus é a sabedoria de Deus e o cumprimento da lei. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus nos motivou, Jesus, que era a sabedoria de Deus e o cumprimento da lei, ele nos motivou no temor do Senhor. E onde que nós vemos isso? Nós vemos isso em Mateus 10. Então convido os irmãos a andar um pouco mais à frente em suas Bíblias. Mateus capítulo 10, verso 28. Diz assim: Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Jesus nos mostra que nós não devemos temer a homens que, apesar da dificuldade da vida aqui na terra, das perseguições, do que nós possamos sofrer por causa do nome de Cristo, nós não deveríamos temer a homens, mas sim ao Senhor, porque Ele que tem o poder sobre a alma e o corpo. Isso significa que, ainda que em Jesus nós tenhamos a manifestação da devida obediência, Jesus obedeceu à lei, revelada na sabedoria de Deus, o temor não deixou de ser uma atitude esperada daqueles que servem a Deus. A nossa revista tem uma frase que resume muito bem isso no último parágrafo. Fala assim: a certeza da graça não aparta o temor. Nós temos a certeza da graça de Deus em nossas vidas, mas isso não quer dizer que nós não devemos ter o temor do Senhor. A certeza da graça não aparta o temor. Devemos estar com os nossos corações temerosos ao Senhor. Passamos então para o nosso segundo ponto da revista, integridade e fidelidade. Eu lerei e peço que os irmãos, eu lerei da revista e peço que os irmãos acompanhem. Assim diz a revista: Josué cumpriu o propósito de fazer o povo entrar na terra prometida e ser assentado. Em suas palavras finais, diante da integridade e fidelidade divinas, Josué lembra a Israel que deve viver de igual modo. A obediência do povo deveria ser vivida de forma íntegra e fiel. Como vimos, a terra seria um santuário para a relação de Deus com seu povo. Israel foi levantado para ser a nação que se chama pelo nome do Senhor, o que significa que a terra era para ser usada como testemunho de quem Deus é. A santificação não era um detalhe na relação de Israel com a terra, mas o fundamento da manutenção da terra. A questão colocada por Josué sobre o serviço do povo teve esse fundamento. A pergunta partia do pressuposto de quem não quisesse servir ao Senhor. Diante disso, a pessoa deveria escolher entre os ídolos das outras nações, ídolos da além do Eufrates, ou os ídolos dos povos que habitaram naquela terra. É interessante que há uma associação entre os ídolos, povos e terra, de modo que Israel deveria viver a lei de Deus com tal integridade que Canaã passasse a ser associada ao Senhor. A questão era a purificação daquela terra, expulsando a idolatria local e não trazendo a idolatria externa. Caso o povo não reconhecesse os frutos de servir a Deus, restava-lhes a idolatria. Não havia como habitar naquela terra e não encarar a realidade de que a integridade e fidelidade do Senhor da aliança os trouxeram até ali. A resposta do povo evidenciava esse fato. O povo respondeu lembrando tudo o que o Senhor havia feito. De fato, anteriormente, quando os filhos de Rubens
de Ruben, Gad e Manassés foram para os limites de Canaã, junto ao Jordão, e levantaram um altar, as demais tribos estranharam e se levantaram para guerrear contra eles. O zelo de Israel se mostrou de forma ativa e incisiva, e os filhos de Ruben, Gad e Manassés tiveram de explicar aquele altar. Não era um altar a um ídolo, ou fruto da infidelidade, porém, um altar para servir de testemunho aos descendentes daquela geração do lado ocidental do Jordão, de que o povo do lado oriental do Jordão tem parte na aliança. E o altar lembraria a descendência das tribos do lado oriental que deveriam servir ao Senhor. Assim, os marcos levantados ao longo da história da salvação apontam para verdades que devem ser constantemente lembradas. O altar lembra o sacrifício, dedicação e a entrega de uma vida diante do Senhor. Um ser é integralmente entregue a Deus como um lembrete de que nossa rendição deve ser assim. Mesmo que o altar não devesse ser utilizado, pois não era o local escolhido para tal, ele relembraria essa realidade de uma dedicação fiel e integral, de modo que todos que receberam a promessa devem dela participar e serem incluídos, e de igual modo, todos devem cumprir sua parte no serviço ao Senhor. De igual modo, Josué levantou uma pedra ao confirmar a aliança de Deus com Israel. Esse outro memorial nos ajuda a ver aspectos diversos da manutenção da terra: graça, gratidão e testemunho. Nós podemos ver nesse ponto que esse ponto é uma consequência direta do ponto anterior. Porque o verdadeiro temor ao Senhor conduz à integridade e à fidelidade. A graça de Deus é muito grande, mas de igual modo é sua ira. Nós vemos isso com Deus falando quais seriam as bênçãos caso o povo obedecesse e quais seriam as consequências caso o povo não obedecesse. Nós vemos nesse ponto também algo que nós já vimos na nossa última lição, que a terra era o testemunho de quem Deus é. E como eu disse na nossa última aula também, as bênçãos de Deus são para darmos testemunho dele. Então, se Deus o abençoa de alguma maneira, não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, mas é para nós usarmos essas bênçãos para darmos testemunho da graça de Deus em nossa vida. Um fato importante que a lição traz à tona é que essa terra de Canaã era a terra de um povo ímpio, de povo idólatra, de outros deuses, cheia de ídolos. Mas a partir daquele momento, aquele local e aquela terra ia ser considerada terra de Deus, terra do povo de Deus. O povo daria testemunho e aquela terra, a partir daquele momento, seria conhecida como terra de Deus. E o que Josué faz é relembrar a fidelidade e a integridade de Deus com o povo. E enquanto o povo estiver vivendo na terra, isso seria um constante lembrete para o povo. Por quê? Porque Deus, com Josué relembrando os feitos de Deus, ele estava mostrando isso. E a terra, como foi um dado, Deus deu a terra ao povo, isso seria um constante lembrete para o povo. Esse ponto também nos leva a Jesus, irmãos. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Nós leremos do verso 26 Nós leremos, aqui está o Gálatas, mas é o próximo. Volta, por favor, Moreira. Isso, obrigado. Leamos Hebreus capítulo 7, do verso 26 ao 28. Diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus,
que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes a homens, sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Nós vemos a sua perfeição, a perfeição de Jesus, porque nós precisávamos de um sumo sacerdote perfeito, sem mácula do pecado. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha que sacrificar pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Isso mais de uma vez, não era uma única vez. Mas então veio o sacerdote perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor, que não precisava oferecer por seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. Nós vemos o texto também falar sem mácula. Jesus era moralmente íntegro. Ele era moralmente separado dos pecadores. E a Bíblia nos mostra o nível de integridade que o Senhor Deus deseja de nós. Como nós devemos viver, e nós sabemos que nós, por nós mesmos, irmãos, nós nunca vamos conseguir. Nós nunca vamos conseguir ter uma vida íntegra por nós mesmos. Nós só seremos íntegros com a ajuda de Deus. E mesmo assim nós seremos falhos aqui. Nós só seremos plenamente íntegros com a volta de Cristo, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Lá nós seremos plenamente íntegros. Peço os irmãos para abrirem um pouco mais a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Nós leremos do verso 6 a 14. Gálatas 3, 6 a 14. Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente em Abraão. Todos quanto, pois, são da obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos feitos íntegros e fiéis em Cristo. Então, apesar de sermos feitos íntegros e fiéis em Cristo, hoje, mas não plenamente apenas na segunda volta, isso não é razão para nós, irmãos, para nós deixarmos de buscar uma vida de integridade e fidelidade. Nós devemos buscar essa vida com a ajuda de Cristo, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Vamos para o nosso último ponto, irmãos. Ponto terceiro: graça, gratidão e testemunho. Vamos ler o que a revista nos diz. Josué coloca o povo como testemunha contra o próprio povo de que prefeririam servir ao Senhor. Como mencionado pelo povo, o Senhor havia feito grandes coisas, dando libertação, providência, proteção, conquista, enfim, graça sobre graça. A reação do povo em servir a Deus era uma atitude de gratidão
e, antes de tudo, de sabedoria, como visto anteriormente. A limpeza da terra prometida de toda idolatria era o testemunho da gratidão de Israel por todas as bênçãos derramadas. A vida naquela terra seria um testemunho constante por meio da obediência à lei de um Deus gracioso que cumpre sua aliança. Por isso, Josué registra que aquele povo declarou sua fidelidade a Deus e confirmou a aliança sob a qual a promessa foi recebida, distribuída e seria a partir de então desfrutada. Josué então erigiu uma pedra sobre um carvalho para que servisse de testemunha, em sinal de que havia sido feita a aliança com aquela geração. Esse memorial da aliança não era um simples objeto. Seu significado está apoiado em toda a história da redenção apresentada por Josué no início do capítulo 24. Ele reconta a história iniciando em Terá, pai de Abraão, mencionando o berço idólatra de Abraão. A referência de Josué à idolatria de seus antepassados serve para sublinhar o caráter gracioso da chamada de Deus a Abraão. Dessa forma, a história da aliança e da redenção é a história da graça que perdurou por gerações e os conduziu até ali. Assim como as promessas sustentam ser todo o tempo a mesma aliança, assim a manifestação da graça por todo esse tempo alimenta profunda gratidão que deve se manifestar em testemunho ao mundo. A descrição de Josué, ainda que sucinta, é variada o suficiente para mostrar o quanto fez o Senhor. Habitar na terra e desfrutar dela na perspectiva da aliança levaria o povo a constante gratidão. A gratidão em temor serviria de testemunho de um povo que vive sobre a consciência da graça divina, habitando cidades que não edificaram, colhendo em terras que não plantaram. Josué foi sepultado na terra que lhe foi dada por herança. Os ossos de José sepultado em Siquém e Eleazar foi sepultado em Efraim. Ou seja, agora o povo tinha onde cair morto, literalmente. Israel desfrutara de um berço e de uma sepultura. O Senhor lhes dá uma terra onde poderão ter uma vida dedicada a obedecê-lo e testemunhar da graça, proclamando-a a outros. A única forma de isso continuar, para que o Senhor não os entregue nas mãos dos seus inimigos, é mantendo-se no caminho. Esse ponto, irmãos, ele nos mostra que três coisas devem andar juntas. Pois, enquanto o povo usufruísse da terra, a graça de Deus os motivaria à gratidão, e essa gratidão, ela refletiria em um testemunho de vida. Então, eles iam usufruir da terra, a graça de Deus os motivaria para a gratidão, e isso ia ser refletido no testemunho do povo naquela terra. O que é interessante, irmãos, é que quando Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos, ele aponta para o testemunho. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse texto nos mostra que após todo o ministério de Cristo com os discípulos e a revelação da sua graça, tudo deveria ser refletido no testemunho dos seus discípulos. E não só em Jerusalém, não só na Judéia e Samaria, mas todos os confins da terra. Em Cristo,
toda a aliança de Deus é amplificada em graça. E podemos ver isso quando colocamos um paralelo às promessas da aliança em sua revelação antes e depois de Cristo. E aí, para isso, eu trouxe o seguinte quadro, irmãos. Não sei se está muito bom para ler, mas são duas colunas. Essa coluna é antes de Cristo e essa coluna é depois de Cristo. E aí diz assim na primeira coluna, descendência, filhos de sangue. Então eram os filhos, mas eles deveriam ser circuncidados de coração e seguir ao Senhor antes de Cristo. Depois de Cristo, são os filhos na fé. Todos deveriam seguir a Cristo. Antes de Cristo, a terra prometida era Canaã. Depois de Cristo, a terra prometida eram os novos céus e a nova terra. A justiça antes de Cristo era uma justiça segundo a carne. Depois de Cristo, a justiça era segundo a fé. É segundo a fé. O sacerdócio antes de Cristo é segundo a lei, que seriam os filhos de Arão. O sacerdócio seria os filhos de Arão e seguiriam a sua descendência. Depois de Cristo, o sacerdócio é segundo a promessa, ele não tem fim. A própria Bíblia fala que nós somos sacerdotes. E a oferta antes de Cristo era um sangue dos animais, que precisavam ser repetidos. O sacerdote fazia o sacrifício dos animais sempre. E depois de Cristo, a oferta foi o sangue de Cristo, que foi feito apenas uma vez. Não precisa ser repetida. Mas nunca houve mudanças, irmãos. Mas a revelação progrediu. Tudo aquilo que havia no Antigo Testamento, ele foi ampliado em sua revelação em Jesus. De modo que as coisas que nós vimos que o povo de Israel com Josué vivia é apenas uma sombra do que um dia nós viveremos em Cristo, quando ele vier nos buscar para os novos céus e a nova terra. Conclusão, irmãos. Leamos a conclusão da revista. Diz assim: conquistar não é o fim na vida, como não foi na história de Israel. De fato, costuma ser o começo de uma jornada de manutenção, para que seja possível desfrutar da conquista. Para Israel, a manutenção da herança recebida pelo Senhor seria feita sobre a palavra inicial de Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. De fato, o início da jornada da conquista da terra e sua manutenção constituem etapas de uma jornada ainda maior, isto é, viver para a glória de Deus. Por isso, o caminho para o desfrute e manutenção da terra era um caminho de temor, integridade, fidelidade, graça, gratidão e testemunho. Assim a terra poderia ser um santuário de comunhão com o Senhor. Então nós vimos hoje, irmãos, que da mesma maneira que a manutenção da terra tinha um caminho, a manutenção das nossas vidas em Cristo tem o mesmo caminho, irmãos. Um caminho de temor, de integridade, de fidelidade, de graça, de gratidão e de testemunho das graças de Deus na nossa vida. A manutenção da terra, ela é feita em obediência. E aí, para nós concluirmos, irmãos, nós podemos separar em alguns pontos. É uma obediência vivida em temor, do temor verdadeiro a Deus, de conhecer a Deus. É uma obediência também expressa na obra de Cristo, que Ele mesmo nos mostrou e nos ensinou que deveríamos viver uma vida de temor a Deus. É uma obediência vivida em integridade e fidelidade. Mesmo que nos dias de hoje nós ainda não somos íntegros e fiéis completamente, mas nós seremos um dia quando Jesus voltar, e hoje nós devemos buscar, com a ajuda de Cristo, viver uma vida íntegra e fiel. É uma vida, é o que eu acabei de falar. E por último, mas não menos importante, é uma obediência expressa no testemunho em graça, pela graça de Deus em nossas vidas. Nós devemos testemunharmos as graças de Deus em nossa vida. Deus nos abençoa e nós devemos
usar as bênçãos de Deus para darmos um testemunho da graça, da misericórdia e do amor dele em nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Sabemos que nós não merecemos nada, Senhor, mas o Senhor, na sua graça, misericórdia e amor por nós, tem nos dado, ó Pai. Somos gratos ao Senhor por isso, ó Pai. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos estar dando sempre um bom testemunho da Tua palavra, testemunho das bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que nossa vida possa ser uma vida de testemunho, de temor e de obediência ao Senhor, ó Pai, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.